Bem-vindos, bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma live. Por que eu tô nessa pegada de fazer live? Porque quando eu tô fazendo live eu fico concentrado. Eu não vou largar aqui na metade a tarefa para fazer outra coisa. Então, eu já deixo meu celular bem... Beleza. Deixa eu ver aqui se está saindo tudo bem. Beleza, beleza. Vou abrir aqui no meu computador, no meu iPad aqui. Para ver se está saindo som. Na última vez que eu gravei 1h30 e simplesmente no outro dia eu fui editar e apaguei o vídeo. Muito inteligente. Assim, esse vídeo vai ficar disponível aqui para minha equipe depois poder assistir e aprender como é que você otimiza as campanhas no Facebook. Vamos lá, então. 3, 2, 1, valendo. Deixa eu fazer o seguinte, inverter essas telas aqui. Pronto, papai. Eu fico olhando para a câmera. Compartilhar, é isso. Vamos lá, então. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou otimizar uma campanha. Essa campanha, ela já estava veiculando. Então, como que eu gosto de fazer as campanhas? Primeiro, eu testo para ver qual criativo está funcionando mais e ele nem precisa estar performando, tá? Ele só precisa entender qual que é o criativo que tem maior número de cliques. Depois, eu venho e testo o criativo, testo dentro desses os criativos que melhor performaram, fazendo outros públicos, você vai ver aqui na prática, beleza? Então, eu já comecei aqui, o que eu fiz? Peguei essa campanha aqui, vou fazer do zero aqui, para você poder ver. Então, pego a campanha, uma campanha que está veiculando, duplico, não vou deixar essas otimizações aqui do Facebook, elas não fazem sentido, porque público advantage só se você tiver como entregar um público para ele poder avaliar se é um bom público ou não, para ele ter uma base, né? E maximizar o número de leads convertidos é a mesma coisa. Muitas vezes você não vai ter performance com ele, mas é sempre válido testar. Vamos lá, duplicou a campanha. E agora, vamos lá, já começa aqui alterando o nome, então agora eu vou testar os públicos, né? Antes de escalar essa campanha. Dos criativos que melhor performaram, foram esses aqui, ó. E quando você está testando, né, você está testando os criativos, o criativo não quer dizer que ele precisa performar, tá? Porque o principal indicador nessa fase de teste é o número de cliques que esse criativo teve. Então, se esse criativo é um bom criativo, ele chamou a atenção de pessoas e mais pessoas clicaram nesse anúncio ali. Então, esse anúncio que nós vamos começar a testar novos públicos, né? Utilizando ele aqui. Deixa eu ver aqui para falar para vocês. Enquanto ele carrega aqui. Ó. Beleza. Ó, aqui teve os melhores cliques. Teve mais cliques, na verdade. Foi... Deixa eu ver aqui. Ó, beleza. As camadas e a segunda foi a dos quadrinhos aqui. Beleza? Então, vou testar. O conjunto que performou melhor, os públicos eram exatamente iguais. Só que como os anúncios eram diferentes dentro deles, então pelo próprio anúncio eu já consigo ver.
Então, vou pegar esse anúncio aqui, né, que eu vou deixar selecionado, vou apagar os outros, vou deixar só um aqui, vou já passar a régua nesses dois conjuntos de anúncio aqui, e vou deixar só os criativos que performaram melhor. Beleza? Então, aqui seguem exatamente igual. Aqui nós vamos começar a brincadeira. Os criativos foram os que melhor performaram. Então, agora eu vou começar a testar os novos públicos. Por que na campanha de cadastro você consegue fazer isso e na campanha de WhatsApp não? Porque quando você está fazendo uma campanha para o WhatsApp, você não consegue colocar públicos dentro dela, você só segmenta por geolocalização. No caso das campanhas de formulário, você consegue adicionar públicos de interesse, públicos semelhantes, públicos personalizados. Então, essa é a grande vantagem. Mas quer dizer que para todo imóvel eu uso esse tipo de público? Não. Alguns eu uso para o WhatsApp, porque principalmente imóveis de ticket mais baixo, imóveis de ticket mais alto eu gosto de usar campanhas de cadastro, porque eu consigo criar mais filtros ali para a pessoa, beleza? Então, vamos lá, aqui não mexe em nada, segue, né? Então, aqui a página, então, vai veicular esse anúncio, e aí vamos dar continuidade. Orçamento diário aqui nesse conjunto de anúncios eu vou deixar 10 a 1. O ideal é subir um pouquinho mais, né, para ver se ele encontra mais públicos, mas vamos lá. Primeiramente, o primeiro público que eu vou testar é um público personalizado. Eu acho que o gestor de tráfego antigo aqui não criou esse público, então você vai ter a oportunidade de ver como que se cria ele aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em formulário de leads. Primeiro, que é o público talvez mais quente nosso aqui, que é o público que, de alguma forma, ele se interessou, né, pelas campanhas, então ele clicou no formulário de cadastro, ele pode não ter dado continuidade, mas ele de alguma forma se interessou. Beleza, eu vou selecionar todos. O máximo de retenção de público é 90 dias. O que é retenção de público? Então, por exemplo, se o cara clicou no seu anúncio depois de 91 dias, o cara clicou no seu anúncio, e aí passaram-se 89 dias, o Facebook ainda consegue fazer o remarketing dele. 91 dias depois, ele sai, o Facebook exclui ele daqui. Então, por isso que é importante você continuar sempre fazendo campanhas de remarketing para não perder o seu público, beleza? Formulário. Eu vou colocar aqui qualquer pessoa que abriu esse formulário para aparecer para ela. Então, aqui, qualquer pessoa abriu Forms. Beleza. Criando o público. Vamos lá, vou criar mais outro personalizado aqui. Agora, eu vou criar pessoas que, de alguma forma, vou pegar um outro público um pouquinho mais quente, que é o público que já cadastrou, que abriu o formulário e enviou, tá? Por quê? Aqui eu vou fazer uma sacada que é a seguinte: muita gente ele cadastra dentro da campanha, só que ele não dá continuidade. Muitas vezes nós acabamos perdendo esse corretor não, esse lead. Então vamos fazer, vamos reaparecer para ele no remarketing e nós vamos criar um público de semelhantes desse aí para tentar alcançar mais pessoas. FN enviou forms, beleza. E agora dos públicos personalizados, um outro que nós vamos testar aqui foram pessoas, eu vou deixar, não vou testar esse aqui, porque o mais quente para nós é esse aqui, ó, formulário de leads. E eu vou criar só um semelhante depois dele, beleza? Criei aqui, formulários instantâneos. Não gosto de maximizar, deixar aqui, ó, leads convertidos, que é a sugestão da meta, porque eu expliquei na outra live, mas é basicamente o seguinte: se você deixa maximizar o número de leads convertidos, como que ele faz para descobrir? Dentro do CRM do Facebook, se você trabalha o seu lead lá dentro, colocando que ele converteu, que ele não converteu, o Facebook vai entender qual que é o lead que converte e vai tentar achar um semelhante dele. Como na empresa que nós não trabalhamos CRM do Facebook, nós trabalhamos CRM próprio dela,
aí nós vamos deixar eles... não tem como o Facebook descobrir qual lead convertendo, então tem que ser um trabalho mais manual. Beleza? Então, fiz o remarketing aqui, vou anunciar primeiramente para esse público. Agora, vamos lá cuidar da geolocalização. Primeira coisa, tira esse botão aqui, tá? Públicos personalizados Advantage, porque o Facebook, você pode ver quando você deixa ele clicado aqui, ó, ele até diz que ele fica um pouco mais amplo. Por quê? Porque ele aparece para outras pessoas. Eu não gosto no primeiro momento de colocar ele só para testar outros públicos, eu gosto de deixar sem, porque eu quero que ele anuncie exatamente para esse público que eu estou pedindo aqui para ele. Goiânia, 40 km mais, pode deixar. E agora nós vamos fazer o seguinte, a questão aqui da idade, de 25 a 50 anos. Aqui é importante você tirar ó, o alcance pessoas além da seleção. É a mesma coisa daquele outro lado do público Advantage, só vai conseguir performar se ele tiver uma base ali para ele se apegar. Beleza? Então aqui o primeiro público é remarketing do formulário, forms. Fechou. Vou deixar, agora eu faço o seguinte, duplico esse público aqui e vou começar a criar os públicos frios, né, que não tiveram contato com a marca. Vou vir aqui. Ó, se você está vendo esse vídeo depois, aqui um recadinho. Se você está vendo esse vídeo depois da live e você é corretor de imóveis, você quer uma gestão presente, me manda uma mensagem aqui no comentário que eu quero convidar você para tomar um café lá na imobiliária. Nós estamos contratando corretores e vai ser um prazer enorme ter você aqui junto conosco, atuando aqui na MyBroker, na imobiliária que mais cresce no Brasil. Vamos lá, então. Próximo aqui, eu vou criar o público de semelhantes. Então, o que é o público de semelhantes? É basicamente o seguinte, eu vou entregar uma base para o Facebook. Eu vou falar, essa aqui é a base. Entreguei essa base aqui para o Facebook, eu vou falar para ele o seguinte, eu quero que você crie outros públicos que sejam semelhantes a essa caneta aqui. Então, quanto maior a porcentagem de semelhantes, mais diferente ele vai fazer. Então, 1%, exatamente com essa caneta. 2%, caneta, só que em vez de verde, azul. 3%, dourada, a caneta dourada. Ele vai perdendo um pouco das segmentações, beleza? Você vai conseguir entender na hora que eu estiver fazendo aqui. Vou abrir aqui agora, vou criar os públicos de semelhante, vou pegar outras fontes de dados aqui. Deixa eu abrir aqui os que eu acabei de criar. Então, eu quero os que enviaram o formulário para nós. E eu vou criar 3 públicos, tá? Não gosto de deixar muito nichado. Lembra o que eu falei para você? 1% aqui, ó. Esse 1% é quando ele está muito próximo, quando é o público mais próximo do que eu estou entregando para ele. Mas eu não sei se esse público converte muito bem. Então, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais amplo aqui, em torno de 2%, de 0 a 2%, de 2 a 4% e de 4 a 5%. E aí vai me dando o tamanho desses públicos, beleza? Criei. Agora o Facebook vai fazer um trabalho de preencher, né, esses públicos, mas você já pode deixar ele veiculando aqui, não tem problema nenhum. Show. Aqui você já vem e já remove, tá? O que você tinha colocado antes, beleza? Então eu coloquei esse aqui de formulário, estou removendo eles aqui, vou deixar só o de semelhantes. E aí, beleza? Ó, o Guimas tá aí, tamo junto, Guimas. Vou dar um salve aqui pro meu queridíssimo Guimarães. Beleza? Goiânia, 40%. Vou deixar esse raio de distância aqui. Vou manter aqui, ó, vou testar primeiro só o de 2%. Eu quero ver como que vai performar esse público. Depois que eu fiz isso, agora eu vou vir fazer o seguinte.
tirar o direcionamento detalhado aqui. Toda vez que você estiver fazendo campanha, o Facebook vai marcar isso aqui. Quando você voltar aqui de novo, você foi lá no Criativo, voltou, ele marcou, tá? O Facebook, ele faz isso, não sei porquê. Eu sei porquê. Ele quer que o seu anúncio alcance o maior número de pessoas. Ele ganha pela quantidade de impressões e não pelo resultado. Então, coloquei aqui o público de semelhantes de 2%. E aí, um ponto que é interessante até você deixar aqui, ó, eu já ia esquecendo. Na idade aqui, ó, você sempre deixa aberto, tá? Quando você estiver usando públicos de semelhantes ou públicos de remarketing. Por quê, Léo? Porque você não sabe qual que é a faixa de idade que está lá dentro. Então, já que você está confiando nele, você confia 100%. E o que nós vamos fazer? Aqui, ó, eu vou deixar 01, por quê? Eu vou excluir o público 00. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse público de formulário que eu criei antes e vou excluir ele. Por quê? Eu não quero que o Facebook mostre o meu anúncio, que ele gaste esse dinheiro desse conjunto de anúncios com o que ele já estava gastando anteriormente, beleza? Então, eu vim aqui, personalizado, abri o Forms, enviou, na verdade, né? E depois eu abri o Forms aqui. O que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo para o Facebook o seguinte: no primeiro conjunto de anúncios, eu quero que ele apareça para todas as pessoas que abrirem o formulário. No segundo conjunto de anúncios, eu quero que ele exclua essas pessoas e apareça só para os públicos de semelhante, porque muitas vezes os públicos podem estar dentro um do outro, tá? Então faz isso aqui para você não ficar gastando o mesmo dinheiro com outras pessoas, com as mesmas pessoas. Vim aqui, beleza? Digitei, voltar aqui na idade que eu tinha esquecido. Beleza. Pronto. Agora, eu vou vir fazer o quê? Nós já criamos o de semelhante e criamos também um público de remarketing. Agora eu vou criar outro que vai fazer a exclusão do público de semelhantes. Na verdade, daqui para frente eu não vou excluir mais, tá? Eu só excluo o remarketing. Vou deixar ele pronto aqui. Porque o que agora eu quero? Agora eu vou testar os públicos de interesse. O que são os públicos de interesse? São pessoas que têm interesses segmentados dentro do Facebook. Eu vou te passar duas manhas aqui. Primeiro, fazer uma geolocalização que eu acredito que funciona muito bem. E quando você jogar o público de interesse lá dentro, você jogar um público de interesse mais nichado que pode fazer a sua campanha performar melhor. Então vamos lá. Vamos editar aqui o terceiro público. Já apago aqui para não ter perigo de você confundir os públicos. E começando. Beleza? Agora eu vou vir aqui, ó, vou continuar excluído aqui os públicos de remarketing, excluir os de semelhantes, e agora eu vou fazer o seguinte: esse imóvel que nós estamos anunciando, ele fica no setor marista. Então, a maior parte dos compradores, ele circula ali pela região. Antigamente, o Facebook te dava a opção de você colocar pessoas que moram, pessoas que frequentam. Agora, ele considera todo mundo exatamente igual. Então, como ele considera todo mundo exatamente igual, ele pega o seguinte: a pessoa trabalha no setor marista, mas mora em Aparecida de Goiânia. Então, ele vai aparecer o anúncio, mesmo que ela não more lá naquele bairro. Então, ele vai permanecer com o anúncio daquele jeito. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou marcar aqui o setor marista, vou colocar aqui o Parque Areião, aqui em Goiânia, e vou deixar com um raio de 5 quilômetros. Assim, é certeza que vão pegar praticamente os bairros ali da região sul. Então, se a pessoa trabalha ou frequenta qualquer bairro desses aqui, ó, que estão dentro desse raio, ele já vai alcançar ela, ó. Você tem que tomar cuidado, ó, porque eu joguei Parque Areião aqui, ele me levou para outro bairro, lá no Serena Park. Serena Park não é o público que eu quero. Ali, setor marista,
Show. Beleza. Quando ele não estiver achando o ponto que você colocou, você vem aqui e faz o seguinte, ó. Dá um zoom, chega bem pertinho, porque aqui ele vai pegar só o setor marista. Vou vir aqui, vou colocar o pino aqui no setor marista e vou jogar para um raio de 5 km. Eu falei para você, eu quero que ele apareça principalmente para quem está na região primária ali. Aqui, como eu não tenho um público de semelhantes, né, nem de interesse, nem de remarketing, aqui eu vou nichar com relação à idade. Joguei 25, coloquei aqui 50. Aqui lembra que eu falei que ele sempre ativa? Já desativa aqui para não pegar. Em algum momento, lá, quando eu estiver testando outros públicos, eu vou deixar esse botão, eu vou deixar ele com o público mais automático do Facebook. Mas, primeiramente, eu quero que ele teste os meus, para saber se vai performar ou não. Beleza? Enviamos aqui. Pronto, agora quem que é esse público aqui? Agora eu coloco, ó. Setor marista, 5 km, né? Isso aqui é para você identificar depois. Marista 5 km, de 25 a 50 anos. E masculino mais feminino, que é o público que está lá junto comigo. Beleza? Fechou. Agora a gente já tem 3 públicos aqui. Vamos para o próximo. Agora eu vou testar um público de interesses. Então eu vou deixar o segmento bem aberto aqui. Vou usar a Goiânia inteira, mas eu vou pegar pessoas que têm interesse em imóveis e na segmentação que eu vou mostrar aqui para você. Beleza? Aqui, ó, essa dica, eu vi poucas vezes alguém ensinando isso aqui que eu vou te mostrar agora. Então, pega a visão aqui que vai dar bom. Ó, aqui, ó, eu venho em direcionamento detalhado, desabilita aqui, como eu falei, e vou jogar o seguinte aqui, ó. Quando o cara está pesquisando um imóvel, quem que é o público que eu quero alcançar? Eu quero alcançar o cara que está no 13º mês, o cara que está perto de comprar. E quais são as atitudes de um cara que quer comprar um imóvel? Ele começa a ter interesse em corretor de imóveis, ele começa a ter interesse em sites como o Zap Imóveis, como a LX. Então, esse cara começa a pesquisar a partir daí. Aí, o que a gente faz? Coloca esses interesses aqui para testar. Chama Zap Imóveis. Aqui, Zap Imóveis. OLX Brasil. Corretor de imóveis. Aí o que você vai fazer? Aqui em corretor de imóveis, tá? Você tem que tomar cuidado porque ele te dá várias questões aqui. Então, ele te dá empregadores, cargos, interesses, mas eu quero que ele pegue o cara que está só interessado em corretor de imóveis. Se eu colocar o cargo aqui, ó, ele vai mandar o meu anúncio para pessoas que são corretores de imóveis. Eu não quero. Eu quero o cara que tem interesse em corretor de imóveis. Então, beleza? Aqui, por último, eu vou jogar aqui, ó. Vou jogar aqui, apartamentos. Deixa eu ver. Apartamento, beleza. Aqui, ó, agora eu vou nichar ainda mais. Vou limitar o público e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar agora comportamentos do perfil que eu quero alcançar. O imóvel que eu estou vendendo, ele tem um valor de oportunidade, mas ele fica no setor marista. Entendeu? Então, como ele fica no setor marista, você tem que pegar um público que tem uma graninha mais alta. Então, como que a gente faz isso aí? Você vem cá e coloca segmentações. Uma coisa que você tem que entender é que é o seguinte, o funk, ele popularizou as marcas, né? Então, por exemplo, hoje o cara pode ser quebrado, mas ele tem interesse na Gucci. Ele tem interesse em Royal Salu, carros de luxo, mesmo que ele não tenha condição. Então, se eu colocar um interesse aqui para esse tipo de coisa, ele vai pegar as pessoas que muitas vezes estão fora, né? Então, eu deixo o quê? Deixo aqui, ó, coisas que separam as pessoas que têm a classe social que eu quero alcançar para esse imóvel, beleza? Então, primeiro aqui, autônomos e empresários. Segundo, eu vou colocar aqui, ó,
alto valor. Então, pessoas que têm interesse de alto valor. Eu confesso que essa segmentação aqui não é a melhor, tá? Essa de pessoas que preferem produtos de valor alto aqui. Mas, como o Facebook nicha ela muito bem, eu deixo, tá? Aqui eu vou deixar também o seguinte, ó, proprietários de pequenas empresas, viajantes internacionais frequentes e, para finalizar aqui o meu público, eu vou deixar desse jeito mesmo. Eu acho que essa quantidade está boa. Então, só para você entender o que eu fiz. Pessoas que têm interesse em apartamento, em corretor de imóveis, o LX Zap Imóveis, ele está olhando para comprar. Qual que é o comportamento dessas pessoas? Ele é proprietário de uma empresa, ele prefere um produto de valor mais alto, ele viaja frequentemente, ele é autônomo, empresário. Então, eu mesclei os interesses, então a pessoa está interessada nisso, com os comportamentos. Então, os comportamentos eu consigo nichar melhor o público, a classe social que eu quero atingir, beleza? Só para reafirmar, se você é corretor de imóveis, está vendo essa live aqui e ou quer se tornar um corretor de imóveis, quer participar de uma gestão próxima e que vai te treinar, que essa live aqui eu estou fazendo ela para a minha equipe. Por quê? Estou montando uma série de tutoriais para deixar para eles assistirem, depois eu venho e corto ela. Mas se você quer uma gestão que vai te treinar, que vai te impulsionar, é só deixar uma mensagem aqui no chat do seu telefone ou me mandar uma mensagem no meu Instagram que eu quero você na minha equipe, beleza? Vamos lá, então. Aqui, já nichei para 4 públicos, estou usando a melhor arte, só para você entender como é que ficou aqui, ó. Ó, 4 públicos, começando por um público de remarketing, então são pessoas que acessaram o meu formulário, que em algum momento se interessou, um público semelhante às pessoas que deixaram um cadastro para a nossa empresa. Depois, eu vou testar pessoas que moram no setor marista, num raio de 5 km. E, por último, aqui eu vou testar, que é esse aqui que eu acabei de colocar, são os interesses. Eu não fiz besteira aqui, né? Não coloquei o nome. Isso que está aparecendo ali. Então, aqui eu vou colocar interesses, tá? Interesses. Então, apartamento. É melhor aqui, vou colocar Zap Imóveis e alto valor. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou escrevendo isso aqui só para eu bater o olho lá fora e saber o que eu fiz. Alto valor. Beleza. Tá aí. Que sono. Fechou, então? Vamos aqui para o próximo. Agora o que nós vamos fazer? Conferir se o anúncio está certinho. Está certinho, anúncio muito bom, maravilhoso. E agora, colocar para rodar. Aqui eu esqueci, ó, eu deixei, toma cuidado aqui, ó, porque como eu dupliquei de um anúncio que estava nichado para o setor marista, ele fez a mesma coisa, tá? Então eu não quero nichar, eu quero que ele teste esse público em Goiânia toda. Pronto. Goiânia 40 quilômetros, não, vou deixar no máximo 16. Por que 16? Porque o mínimo é 17. Então, 16 já é para mostrar para ele, ó, quero Goiânia e um raio de no máximo 17. Finalizado, então, agora vamos fazer o quê? Conferir e publicar. É isso. Então, só para você entender o que eu acabei de fazer, eu tenho uma campanha rodando que eu estou testando novos anúncios. Peguei o anúncio que teve mais clique dessa campanha e comecei a testar 4 novos públicos. A otimização de campanha foi encerrada, então eu fiz uma das otimizações. Agora, o que eu vou fazer? Amanhã eu volto para olhar essa campanha, ver qual dos públicos teve mais interesse. Como eu coloquei só R$10 por público, então ele não vai gastar muito, não vai ter um alcance muito grande, mas eu vou entender qual teve o maior número de cliques. Aí eu vou pegar esses cliques, né? Aí
e vou impulsionar eles, vou começar a fazer a escala da campanha. Beleza? Espero ter ajudado você. É assim que faz uma das otimizações de campanha. Fica ligado no Instagram e aqui, que eu sempre vou fazer lives igual a essa aqui, enquanto eu estiver fazendo alguma coisa no computador.